Bom, meu nome é Francisco Campos, eu sou um velho professor na Faculdade de Medicina da UFMG desde 1978. Implantei o internato rural lá, estou muito vinculado à questão de chamada de recursos humanos desde então, e ocupei a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde de 2005 a 2011, que foi a gestão mais longeva que essa secretaria teve durante a vida toda, são 6 anos. E para me qualificar para ser chamado para ser secretário, eu acho que eu tenho uma trajetória de professor. Trabalhei algum tempo na Organização Pan-Americana de Saúde, depois na Organização Mundial de Saúde. E eu vou me referir aqui a uma participação muito especial minha, que foi na Aliança Global da Força do Trabalho em Saúde, no qual, no board dessa organização, eu representei o Brasil e a região das Américas por 6 anos. Eu acho que, eu estou falando não ao achismo, falando várias vezes, eu acho que, né? Não. Mas que a valorização do trabalho é uma questão essencial, né? Então você cria, no âmbito do DGERTS, essa Comissão Nacional de Valorização e, sobretudo, a ideia da mesa, né? Acho que a mesa talvez seja o ponto central aí da gestão que nós tivemos, que já vinha de antes, né? E que na verdade, é uma posição de governo. Existe uma mesa nacional de negociação da saúde, mesa de negociação, enfim, que não tem jeito de você progredir se você não criar um certo tipo de diálogo entre os empregadores, no caso aí, os 5.000 municípios, os 27 estados do Brasil, todos os empregadores do setor privado, num país, numa situação que é extremamente complicada, porque você não pode, quer dizer, um país unitário precisa de mudar 2 regras, que é a regra do Ministério da Saúde e a regra da Seguridade Social, né? Do sistema de previdência, que em geral são 2 instituições. Como é que você faz isso tendo milhares de empregadores e não tendo uma regra, e não podendo impor uma regra única, que é o plano de carreira para o SUS? Isso não existe, né? Porque o empregador é cada um dos 5.000 municípios, o empregador é cada uma das 200, 300 entidades que tem nos estados, é o que ainda persiste, né? Nos hospitais federais, né? Que os da saúde, os da EBSER, né? A EBSER depois veio a tomar conta daquele conjunto de pessoas que eram funcionários públicos regidos pelo regime jurídico único, que pertencia à União, que foram se aposentando. No momento em que você, pelo processo de descentralização, não contrata mais gente e começa a pendurar gente em fundação, a ponto do Ministério Público ter imposto um termo de ajuste de conduta que você tinha que, de alguma forma, dar uma solução para isso, que não poderia ficar eternamente pessoas penduradas em fundações de apoio das universidades, que era uma situação completamente irregular do ponto de vista jurídico, né? Então, a criação da EBSER vem a responder isso, como é que você cria uma empresa que possa ter flexibilidade de contratar via CLT, né? Uma vez que as propostas que nós do Ministério da Saúde encampamos naquele momento foram de tentar criar fundações públicas de direito privado que pudesse, de alguma forma, eu defendia, junto com o meu chefe, o ministro Temporão, ardorosamente essa ideia, né? Mas isso foi rechaçado pelos movimentos sindicais. E, então, acho que acabou uma solução que talvez é até pior em termos do próprio, né, que é a questão da criação de uma empresa, que a gente sabe como é que se tem degladiado aí em alguns estados o movimento sindical contra tirar, né, os hospitais universitários do setor público, da forma de regime jurídico único, para colocar como trabalhadores regidos pela CLT, que possam ser demitidos, etc. Então, e a outra área que eu acho que eu finalizaria com ela é a questão que nós, a vida inteira, lidamos com a questão o Sábio Girardi chama de insegurança assistencial. Áreas, quer dizer, a gente
sabe que o setor saúde não se autorregula, né? Desde que o Arrow ganhou o prêmio Nobel com a questão da... A gente tem certeza que não se autorregula, que não tem jeito de você garantir, especialmente num país que teve um processo de municipalização tão desgovernado como é o caso do Brasil. A gente sempre caracterizou, e caracterizou aí com... Acho que a Maria Helena Machado pode dar uma posição melhor sobre isso, né? Sobre os 700 municípios do Brasil, ou 1000 municípios do Brasil, que você nunca conseguiu, de forma alguma, trazer profissional de saúde, especialmente médicos. Quer dizer, lá no governo temporão, você tinha, no diálogo nosso com a Secretaria de Assistência à Saúde, tinha um desejo muito grande de chegar em 45 mil equipes de saúde da família. Não se passava de 30 mil. Não passava de 30 mil porque você não consegue fixar médico. Então, a gente chegou até a propor, naquele momento, a ideia de uma força nacional de saúde que pudesse ser composta, por um lado, para resolver a questão das emergências sanitárias que acontecem, por outro lado, para a questão de saúde indígena, que é uma questão dos distritos sanitários indígenas no Brasil. Prover profissional de saúde é um problema que existe, seríssimo, né? E essas 700, 800 mil localidades que não conseguiam, pelas leis de oferta e procura, fixar médico. Nunca conseguiu fixar, né? Nós não ousamos, naquele momento, pensar numa solução que seria uma solução bastante mais corajosa, do ponto de vista parlamentar, que era a solução do Mais Médicos, né? A gente pensava que isso aí não passaria, né? Que, na verdade, de alguma forma, e eu acho que é uma reflexão dura para nós, de recursos humanos, de alguma forma nós tínhamos honrado o imperativo categórico da segurança no trabalho, do trabalho digno, de pagar a pessoa com os reconhecimentos trabalhistas, do outro lado a questão da assistência. Nós tínhamos, e é difícil dizer isso, que renunciar a um deles. E, de certa maneira, quando e eu apoiei em todos os momentos que eu pude o Mais Médicos, a gente renunciou ao imperativo categórico da segurança no trabalho, né? A gente, na verdade, apoiou o pagamento de bolsas, que são a forma de remuneração, inclusive, dos estrangeiros, dos brasileiros também. De alguma forma, renunciando, né? Essa declaração, eu acho que ela é polêmica, muita gente já me criticou por essa declaração, mas eu acho que, em nome da assistência a um conjunto de brasileiros, a uns milhões de pessoas que nunca tiveram assistência, de certa maneira a gente renunciou a uma coisa que era muito cara para nós, né? Que era de que todo trabalho deveria ser socialmente protegido e de alguma forma, porque o pagamento de bolsa, sem dúvida nenhuma, é um problema que nós temos. Quer dizer, desvestir um santo para vestir o outro, que para nós é um santo maior e mais importante, que é a questão da assistência. Eu acho que tem aí, quer dizer, a gente não vai no Brasil chegar a ter um PCCS único, não tem jeito de fazer isso, não vai ter, a gente não tem uma instituição única que possa contratar as pessoas, mas eu acho que, enfim, essas são, quer dizer, valorização do trabalho, negociar com trabalhadores, cobrir a questão da insegurança da assistência, que isso vem lá da planificação de saúde de 1973, Santiago do Chile. Como é que você tem um número baixo de médicos, como é que você vai produzir? E eu acho que, de fato, posso dizer a vocês que é uma certa confissão de que talvez a gente não tenha tido no governo do presidente Lula, contemporâneo do ministro, a gente não tenha tido a coragem de assumir medidas, quer dizer, que são medidas corajosas, né? Você enfrentar criação de uma faculdade de medicina era uma crise, né? Porque a corporação batia nisso feio, né? O governo teve a coragem de criar, quer dizer, o Brasil hoje, um modelo muito ruim de educação médica, muito ruim, porque eu estou dizendo, porque é muito antieconômico. Você produz mais médicos nos Estados Unidos, em 120 escolas, do que você produz nas 300 que existem no Brasil. É muito antieconômico o modelo que a gente tem aqui, mas que precisa. Mas médico precisa, ninguém tinha dúvida, desde que nós usávamos
lá no PrEP, a gente pensava o número de médicos que nós temos no Brasil. Eu não pensaria que poderia ser tão corajoso assim, né? De propor, primeiro, que pessoas que não têm a titulação possam vir e exercer em certas áreas. Eu posso usar um pouco o exemplo do moratório lá da Austrália. Eu não poderia pensar que a gente poderia desafiar a corporação com a abertura de tantas escolas quanto abriu, que no final das contas eu acho que pela transição política que nós temos vai perder alguma efetividade disso. Por exemplo, toda a história de que todo mundo faria residência em medicina geral a partir de 2008, eu acho que já está meio que esfumaçando, né? E juntava, de certa maneira, todos os projetos que a gente tinha. A ideia de serviço social na América Latina, de que as pessoas para as quais a sociedade paga um estudo deveriam retornar isso, retribuir a população sob a forma de um serviço social, é uma coisa que tem 70 anos no México, né? E no Brasil tem 500 e 600 projetos na Câmara pensando em serviço civil, serviço militar. A gente chegou a pensar isso, quer dizer, a Marilena chegou aí muitas vezes ao Ministério do Exército pensar como é que a gente poderia, por exemplo, fazer com que o serviço militar pudesse cobrir aquelas áreas. Mas o problema é que o serviço militar só cobre áreas onde tem instalações militares, e essas não são. Quer dizer, você pode cobrir muito bem Tabatinga, Tefé, mas você não pode cobrir as regiões mais desassistidas e não tem unidade militar em Aparecida de Goiânia, na Rocinha, no Cafezal, em Belo Horizonte, né? Então, resolve parcialmente o problema de Tabatinga, mas não resolve os problemas dos outros locais. Então, eu acho que, em termos de um depoimento meio triste, que eu acho que, de certa maneira, triste porque eu acho que nós estamos longe de resolver o problema. Todo o esforço mundial que tem sido feito tem sido em vão. Eu acho que a gente pode ver algum ajuste, mas eu acho que não é muita coisa. Eu acho que no Brasil mais esperançoso que em outros locais por essas medidas que foram lançadas anteriormente, né? Eu acho que, felizmente, a grande maioria de municípios no Brasil não vai querer voltar mais a uma situação onde não tenha médico, né? Então, provavelmente, a gente vai, ainda que tenha aberto mão de um princípio muito caro para nós, que é a segurança do trabalhador, provavelmente a gente avançou em fazer o SUS mais efetivo na vida das pessoas do Brasil.